de mais uma derrota do Fortaleza, mais uma vitória do Flamengo. Tite falou depois do jogo, vamos acompanhar o que disse o técnico do Rubro Negro. Vamos partir da verdade, né? Vamos partir de sonhos todos nós temos, mas também risco nós temos de não classificar para a Libertadores. Vamos trabalhar de forma realista, vamos fazer jogo a jogo esse processo de evolução, inclusive dentro do próprio jogo, de estabilizar a equipe para não oscilar. Por quê? Porque ela está em reformação. E esse é um pedido que eu faço para o torcedor. Se eu disser, não em relação ao Palmeiras, ela vai oscilar. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria com o torcedor do Flamengo. Tudo que nos proporciona é dividir essa alegria. Mas que ele entenda que ele vai precisar ajudar a equipe, porque ela vai oscilar. O atleta não é uma máquina que faz assim, ó, assim ele vai fazer. Ele tem todo um lado importante para poder absorver. O que eu estou enaltecendo aqui, que é essa capacidade deles compreenderem, e hoje eu falei antes da palestra. Gente, nós ganhamos os 2 primeiros jogos. Vai brigar pelo título. A gente perdeu os outros 2 últimos jogos. Aqui, ó, nada serve. Não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Senão a gente não constrói nada. A gente tem que ter discernimento e acreditar num processo de evolução. Olha, o Tite tem razão. Discurso Vocês da imprensa aí, Flamengo ganha 1, 2 jogos, o Flamengo tá lutando pelo título. Aí o Flamengo perde 1, tropeça 2, o Flamengo... E aí? A gente precisa ser justo. Desde que ele chegou ao Flamengo, o Tite estabeleceu a meta é classificar para a Libertadores direto. Ele falou isso? Ele falou. Nesse momento, o Flamengo não está classificado direto para a Libertadores. Está naquela fase de pré-Libertadores. Aquela fase preliminar da competição. E o discurso faz todo sentido, que ele coloca. Não adianta a gente querer agora... Tem o sonho do campeonato. Está distante o sonho do campeonato. A realidade hoje, matematicamente, o Flamengo tem chance. Mas a realidade é a disputa, primeiro com o Atlético Mineiro, né? Sim. Aquela vaga direta ali, a disputa direta com o Atlético Mineiro para se classificar para a Libertadores. Se acontecer do Flamengo engatar uma sequência de vitórias, ele pode ainda sonhar com o campeonato, mas não é a realidade. E a gente estava aqui justamente falando sobre sequência de trabalho do Pedro Caixinha, de evolução do time, de tudo que acontece. Então é natural que sim, que a gente tenha que entender o discurso do Tite e abraçar esse discurso do Tite. Embora quando a gente olhe para o campo, a gente veja, nossa, o Flamengo podia estar jogando mais, né? Mas mas o problema é que esse tempo que a gente está falando, ele funciona para determinados clubes que passam por uma organização e um planejamento de futebol que é completamente diferente do planejamento e ideia de futebol do Flamengo. O Flamengo, de 2019 para cá, quantos técnicos teve? Mesmo com títulos. Então, assim, o que o Tite fala, eu concordo e assino embaixo. O problema é que o futebol hoje no Brasil, poucos clubes dão sequência quando o desempenho não está principalmente envolvido com o resultado, que é o caso do Flamengo. Dorival Júnior é mandado embora porque tinha o resultado, mas não tinha o desempenho dos sonhos. O Flamengo está longe de ter o desempenho dos sonhos, se passa muito por como foi gerida esse planejamento de futebol para essa temporada e todas as outras temporadas, passa muito pela condição individual dos jogadores também, que não estão no seu mais alto nível. Agora, é o que eu falei, se ele não classifica para uma Libertadores, ou vai para uma pré-Libertadores, muda o planejamento. Terão paciência para esperar o resultado de um trabalho que pode vir só na temporada que vem? Não sei. Na teoria, isso é muito bonito. Para qualquer clube, esse discurso serve. Para o Flamengo é complicado. Porque primeiro já é um ano inteiro de oscilação. Sim. E oscilação, a gente está sendo bonzinho em falar de oscilação. Na verdade, os pontos altos foram muito poucos, com vários técnicos. Tem uma cobrança de qualidade de elenco. Não mostrou o que tinha que mostrar, com a qualidade que tem. Tem a possibilidade matemática, que poderia ser maior, se o time não tivesse oscilado em partidas como a do Grêmio, por exemplo. Sim. Acaba perdendo um jogo que era um jogo administrado. Com o Santos também. Pelo que o time vinha mostrando durante a partida. Contra o Santos, acho que até menos. O Flamengo, em nenhum momento, foi superior. Senti a firmeza que senti no jogo contra o Grêmio. Então, tudo bem, o Tite veio, botou lá o sarrafo lá embaixo mesmo, até por uma questão de inteligência. Mas é um discurso que para o rubro-negro não fascina, não motiva, porque é um ano inteiro disso. É um ano inteiro de um time entregando muito menos do que devia. Então, ainda que não alcance o título, que eu também acho difícil, mas que mostre um futebol, uma evolução
que dê uma possibilidade do rubro-negro começar o ano que vem um pouco mais otimista. Eu acho que é um momento de plantar, sim, mas de já mostrar alguma coisa. Tinha que estar jogando mais do que está jogando. Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que o rubro-negro se faz. Até mais do que em relação a título. Eu acho que mais do que título, o rubro-negro vai cobrar uma satisfação de jogo. E esse jogo está demorando para emplacar. Tá com recursos, está com idas e vindas, está com oscilações, como ele mesmo falou, ele reconhece, está tendo oscilações dentro do jogo, e está mesmo. Os resultados até que não são ruins, os do Tite. Ganhar do Fortaleza, por mais que o Fortaleza ainda esteja de ressaca... Quanto tempo que o Tite está no Flamengo? Um não, mês? O tempo, pouco tudo tempo. Bem, o tempo é curto. É muito pouco. Mas... Eu acho que vocês também já devem ter ouvido ou conversado com jogadores, não foi um só, que eles dizem a mesma coisa. Dificulta para o jogador Sim. essa mudança de técnico toda hora, porque cada técnico pensa de um jeito, e não é só em relação ao time como conjunto, às vezes em relação a um jogador, a um zagueiro. E a preparação física também. Um recente, o Maicon, que é zagueiro atualmente do Vasco, quando ele estava no Santos, ele veio aqui no Bola da Vez, e eu estava lá com o Plihal, e conversei com ele, fiz a pergunta no ar. O que muda para vocês essa constante mudança de técnicos no Santos, que na época ele estava no Santos, repito, hoje no Vasco. E ele falou é muito ruim. Ele falou especificamente sobre a posição dele. Ele falou, o técnico anterior, eu não lembro, são tantos técnicos que passaram pelo Santos que eu não lembro. Ele falou assim, o técnico anterior, ele falava pra gente jogar de um jeito, marcar de um jeito, a linha chegava aqui, sabe? Ele usou lá aquele linguajar, mas falou... E o outro, ele já pede pra gente jogar mais adiantado, eu tenho que mudar totalmente o meu jeito de jogar. É natural. E é difícil. Por isso que eu fico pensando, no Flamengo, é a mesma coisa. A gente é o sabe terceiro, que zera tudo. A gente sabe que zera. Não é de uma hora para outra que o Tite, é isso que eu quero dizer. E muda o jeito da preparação física também. Mas o Tite tem os ingredientes. Sim. A gente tá cheio de técnico aí que diz que não consegue fazer omelete porque não tem ovo. Ele tem, como todos os outros tinham. Ele tem uma pontuação suficiente na tabela para pensar mais, querer mais. Você acha que tem que pensar em título? Falar em título? Agora não, porque já perdeu tanto jogo aí, já perdeu aquele jogo pro Grêmio. Agora porque título eu acho difícil. O Flamengo tem 6 pontos a menos que o Botafogo, mas um jogo a mais, não é isso? É, porque tem um jogo para fazer também, contra o Red Bull Bragantino. Ele tem um jogo a mais que o Botafogo, 6 pontos a menos. Mas a gente não pode pensar no Flamengo, título... Só no Botafogo. Ele tem que passar o Botafogo, mas ele tem que passar o Palmeiras, Grêmio, o Bragantino, o Grêmio e o Galo. E para fazer tudo isso, antes de tudo, tem que jogar mais bola. Eu acho que essa é a cobrança que tem que ser feita. Não estou cobrando título, estou cobrando mais jogo. Mais dinâmica de jogo, mais ideias aplicadas, alguma coisa, um processo. Andar por andar. E no início do programa até perguntei para a Natália, o Flamengo está na luta pelo título? A Natália disse, olha, eu acho que não, pela oscilação e tal. Eu concordo com você, Natália. Na pontuação, matematicamente, óbvio que o Flamengo pode ser campeão ainda. Né? Com o elenco que tem, óbvio. Agora, com a oscilação, com o futebol que ele tem jogado, dá para dizer, é suficiente com isso, com esse futebol, o Flamengo tem tudo para passar todos esses times que estão na frente dele e ser campeão? Eu acho difícil, impossível não é. Inclusive, ele enfrenta um deles agora, né? Que é o Palmeiras. É por isso que tem que jogar bola antes de tudo. Jogar mais bola, passar mais firmeza. O Flamengo, há pouco tempo, era o segundo colocado. Não faz tanto tempo assim, ele era o segundo colocado. 2 rodadas. Grande para o Botafogo e tal, mas era o segundo colocado. Aí o Bragantino passou, o Palmeiras passou, o Grêmio passou, o Atlético passou, e o Flamengo não consegue acompanhar esse ritmo. Claro, ele pode dar uma arrancada final. Últimas 5 rodadas ganhando todos os jogos, 6 rodadas ganhando 18 pontos aí ele pode se embolar lá com os times da frente. Mas eu acho que a realidade agora, para hoje, para essa semana, é Atlético Mineiro. Vamos tentar alcançar o Grêmio, passar o Atlético Mineiro e alcançar o Grêmio para um quarto lugar. Um quarto lugar que é uma garantia para a Libertadores, uma garantia de que o Flamengo não vai precisar jogar pré-Libertadores, porque isso muda muito, né? Força o clube a antecipar um planejamento, que isso pode gerar problemas mais adiante na temporada. É pensar em jogar bola, mais bola. O resto é consequência. O Flamengo era segundo colocado sem jamais passar essa firmeza que a gente está querendo. E não era com o Tite, não. Era com os outros. Não passava essa firmeza, não passava essa consistência. Lembra que com o Sampaoli falava-se que o time só jogava em Copas? Despertava em Copas? Especificamente na Copa do Brasil, em que teve os seus melhores momentos com o Sampaoli.
Eu acho que o Tite, nesse momento, ele está querendo investir mais em qualidade de jogo. Ascensão na tabela é consequência. Essa arrancada já é muito difícil, mesmo que jogue muito, porque não depende só de si, depende da queda dos outros, né? Se não jogar, então aí que não vai chegar mesmo. Então tem que pensar em qualidade de jogo até para plantar um ano melhor no ano que vem. O Flamengo tem que salvar o ano que vem, porque esse já está perdido. Ó, eu queria falar um pouquinho mais sobre o Pedro. Antes de falar sobre o Pedro especificamente, só mais um pitaco sobre o campeonato, de maneira geral, pensando lá em cima, na parte de cima da tabela e lá de baixo. Eu já não duvido mais nada desse campeonato brasileiro, vou falar para vocês. Eu tinha certeza que o Botafogo já era campeão, agora eu já estou em dúvida. Tinha certeza absoluta que o Botafogo era campeão. Eu tinha certeza que o Santos e o Vasco iam ser rebaixados, agora já não tenho mais certeza de nada, né? Então, o Cruzeiro para mim era um grande candidato ao rebaixamento, aí ganhou 2 jogos, pensei, não, o Cruzeiro não cai mais. Agora já estou em dúvida, O Santos então já não ia vou cair, afirmar mais já não nada cai nesse mais. campeonato. O Eugênio, o Flamengo for campeão também, não pode ser mais surpresa. Não dá para falar nada, muda tudo toda Dá hora. para falar que o Coxa e o América caíram. Isso dá para falar. Posso falar? Caíram. Posso mesmo? Eu já não estou duvidando demais. Isso 24 pontos para fazer. Esses aí dá para afirmar. Mas vamos falar sobre o Pedro. Pedro, até estava vendo os números aqui, o pessoal me passou, 5 jogos, 3 gols. Titular em 5 jogos, 3 gols com o Tite. Isso tem a ver com a confiança que o técnico passa para o jogador, o momento o time melhorou junto com ele. É o técnico que levou o Pedro para a Copa do Mundo. Porque o Pedro vinha num momento ruim junto com o time do Flamengo, Sim. não vinha, Eugênio? Vinha, e curioso, assim, claro que a gente vai medir o centroavante, o jogador de área, o camisa 9, pelos gols. Sim. E ele tem feito os gols. É o artilheiro da temporada do Flamengo. Nessa temporada ele tem mais gols do que na passada, quando ele foi um destaque. Ano passado ele jogou muito mais do que ele está jogando. Sim. É que ele está conseguindo ser efetivo. Ontem veio uma bola no pé gol dele, ontem, hein? ele fez o gol. Guardou, Estilo Cano? Uma bola no pé dele, ele fez o gol. Ponto. Sim. E isso faz muita diferença, né? Porque abre o placar, o jogo a partir dali muda em função dessa diferença no resultado. O Flamengo recua no segundo tempo, passa a jogar mais na transição. Mas eu não vejo o Pedro nem perto da sua melhor forma. Nem perto. O time do Flamengo é um time que a gente sempre espera que possa render mais. Tanto que ele sai depois ontem no segundo tempo, e não tinha o Gabigol, né? Com problemas musculares, ao que parece. O Gabigol não foi pro jogo. O Flamengo joga sem o centroavante no final. E aí o gol do Luiz Araújo pintando na área. O curioso é isso, né? Em termos de gols, é a melhor temporada do Pedro, muitos deles de pênalti ao longo da temporada, mas, tecnicamente, ele não é o jogador que foi ano passado. Entregou muito mais ano passado para o Flamengo. Não tem o caso do centroavante que está jogando bem e não faz gol? Que a gente fala que é só questão de tempo. O Gabigol tinha isso, né? Agora há pouco. Eu acho também que o Pedro está muito no vácuo da ilustre ausência do Gabigol, né? O Gabigol está ausente. Ontem não poderia jogar mesmo, mas vem uma fase aí que o Gabigol, perto do ídolo que ele já foi, alguns dizem que o maior, depois do Zico, eu acho um exagero, mas enfim, dos tempos modernos, é sem dúvida quem mais cativou o coração do rubro-negro. Tem um vácuo aí, né? Tem a ausência do Gabigol. E o Pedro voltou a ser importante com o Tite, ele voltou a fazer gol de bola rolando, coisa que ele não fazia desde junho. Ele tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, o Gabi tem 5. São mais resultado do que desempenho. Sim. O caso do Pedro. Quem vê o jogo do Flamengo, realmente, ele tem questões ali envolvendo o Pedro como alguém menos móvel que o Gabigol, que já vem de outros técnicos, né? O Paulo Souza já cobrava isso do Pedro. Talvez uma das poucas coisas lúcidas que o Paulo Souza fez foi cobrar isso do Pedro, porque o resto, pelo amor de Deus. Mas ali ele tinha razão. O Pedro tem que participar mais do jogo, né? E isso mexe também com a característica dele. Rápido intervalo, mais um. Não? Antes então temos a participação da galera, Natália. Eu gosto. F360BR. Cadê o Fernandinho do Cavaco? E fala aí, Fernandinho do Cavaco, o Teimoso da Vila mandou mensagem falando que hoje João Paulo vai se consagrar ainda mais. Teimoso mandou essa? Mandou. Ó. Tá ansioso. Bom dia, Tadeu. O time do Flamengo já tem
Como é que é? Já está em Já, modo... eu que li errado, desculpa. Obrigado, Eugênio. Já está em modo fim de temporada, férias. Como assim, pô? Vai ganhar alguns jogos, que nem o de ontem, jogando muito abaixo, mas ganhando. Fora isso, é só esperar por 2024. Tadeu tá impaciente. E não complicar 2024, né? Fase de grupo é fundamental. A percepção é essa mesmo. A torcida está... Fim de feira no Mengão? Embora haja aqueles que cobrem a possibilidade de ser campeão ainda, brasileiro. Mas a percepção de muita gente é essa. Maurício de Souza, bom dia. Pai da Mônica? Não. É. Não. O Tite vai se adaptar aos jogadores do Flamengo ou os jogadores vão ter que se adaptar ao estilo de jogo do Tite, professor? Os dois, um pouquinho de cada um, né? Eu prefiro sempre que o técnico se adapte aos jogadores. Quem chuta pra gol é jogador, não é técnico. Boa, gostei, professor. Isso aí, professor. Tô contigo nessa. Rainer, bom dia. O flamenguista está confiante, mesmo sem confiar no time. Pois temos 2 jogos em casa contra Palmeiras e Braga. O Tite já convocou a nação para quarta-feira. Esse vai pegar, hein? Mas a nação também estava no Mané Garrincha, a nação também estava em outros jogos. Eu acho que o Flamengo, na temporada como um todo, óbvio que a torcida do Flamengo faz a parte dela, mas os jogadores precisam fazer a parte deles também. A nação tá sempre, Natália. Você agora tá comigo. Você foi contra o Eugênio. Torcida é importante e tal, mas quem decide... Viu, Eugênio? Natália mandou essa pra você. Essa comanda aí não é minha, não. Bruno Spindel. Falamos no Flamengo e Palmeiras do meio de semana. O Bruno Spindel já tá esquentando o negócio. Olha o que ele falou. No lance agora contra o Santos, a arbitragem tenebrosa. O Bruno Henrique levou um cartão amarelo por entrada temerária. Entrada temerária pressupõe contato físico. Sequer houve contato físico do Bruno. O Bruno foi jogar, foi competir. Um atleta leal, foi atrás da bola para competir e levou um cartão amarelo, foi impedido de jogar. Depois, no relatório, foi colocado que foi entrada temerária quando sequer teve contato físico. Ontem, na rodada de ontem à noite, você tem uma cotovelada com o braço acima do ombro, o VAR sequer chamou, podia decidir o jogo num campeonato que está sendo decidido nos mínimos detalhes, vaga de Libertadores, e tirar o jogador da rodada na quarta-feira. Então a gente fica assustado, inclusive, de um árbitro cometer um erro desse, como cometeu no lance do Bruno, que ele coloca no relatório entrada temerária, quando sequer houve contato, e ser escalado na rodada seguinte. Então a gente está muito assustado com os erros que vêm acontecendo da arbitragem, e a gente espera que medidas sejam tomadas para que a qualidade da arbitragem melhore. Comentários que acompanhei aí, não só nas redes sociais, mas enfim, torcedores dizendo, eu estava até esse fim de semana, estava no Rio de Janeiro também na cobertura da final. Primeiro, que é uma forma de dar uma pressionada na arbitragem, obviamente, não é só o Bruno Spindel, dirigente do Flamengo, diretor que usa esse tipo de artifício, é uma pressionada na arbitragem que tem o Palmeiras, tem o Flamengo e o Palmeiras no meio de semana. Mas teve muita gente também tirando sarro, falando, depois fala que o Botafogo que é chororô, o Flamengo vai ficar chorando agora, falando de jogos anteriores, de jogo contra o Santos, e aí? E super valorizando esses erros de arbitragem, né? Cá para nós não é nada do outro mundo, como, aliás, muita gente tem supervalorizado todos os erros aí, o Botafogo, o Corinthians contra o Santos, o Fluminense contra o Corinthians. Estão usando superlativos para erros que não merecem um superlativo. Agora, isso aí é o famoso efeito que isso não se repita. Ele está falando do que foi, né? Para colher lá na frente, está de olho no próximo jogo. É a mesma estratégia de todo dirigente, desde que a bola é bola. Né? O Flamengo está sendo prejudicado? Não, acho que não. Nem mais, nem menos que os outros. Está na geleia geral dos erros de arbitragem, que, na minha concepção, os últimos nem mereciam esse barulho todo. Geleia geral? Isso é hora de falar disso? Geleia geral ali, aquela mistureba, tira de um, dá para o outro. Erro cabeludo de arbitragem nos últimos tempos, que merece esse barulho mesmo, é o braço do Yuri que estava Alberto contra o Grêmio. Fora esse lance... Estava esperando ele soltar o Alberto. Como é que é? O braço do Yuri Alberto. Entendi. Fora esse lance, eu acho que os outros todos são lances discutíveis. Não merecem pronunciamento oficial, dirigente chegando, usando palavras pesadas como vergonha, roubo. Vamos parar com isso, né, gente? Jogar mais bola. Acho que ajuda também, né? Natália Ferrão.
Tô tentando achar aqui quem vai ser o árbitro de Flamengo e Palmeiras. Ah, deve ter já alguma coisa, né? Você Deve conseguiu ser. achar? Será? Porque eu tenho aqui no site da CBF. Você quer que pegue? Se você achar, Vou você pegar me aqui, fala. então. Peraí. Aí a gente vê Falo também já. qual é a perspectiva do cara ser pressionado ou não, né? Entrar pressionado, porque dependendo do árbitro também, ele se emociona um pouco mais com coisas Não como tem essa. escalação de arbitragem ainda no site oficial da CBF. Ah, ainda não? Mas o que você achou dessa fala aí do Spindle? É aquilo que eu falava já no jogo contra o Corinthians e Santos, que deu aquele bafafá todo, como disse o professor, essa gritaria que vira um absurdo, né? Pegam os altos-falantes. Todo mundo, quando se sente lesado, vem a público e reclama. Mas quando é beneficiado, não aparece absolutamente ninguém para falar absolutamente nada. Porque é todo mundo querendo ver o seu e esquecer do que também é beneficiado. Dentro de uma arbitragem que, sim, é horrorosa, sem critério, muito sem entendimento de regra, muito sem preparo e pressionada porque o seu presidente, o presidente da arbitragem hoje no Brasil, o senhor CNM, não consegue dar conta daquilo que é o mínimo, né? Profissionalizar e dar uma sustentação aos hábitos que entram em campo. Acho que é uma gritaria sem sentido, né? Dava para olhar outros lances durante a temporada que talvez o Flamengo realmente tenha sido prejudicado, mas grita-se muito pensando no próximo passo. O próximo passo é um jogo, por isso que ele citou o Palmeiras, né? Porque o próximo passo é o jogo contra o Palmeiras. Há muita gritaria, mas eu queria que tivesse a mesma gritaria na mesma proporção quando é beneficiado, mas não tem, né, prof? Tá vendo uma guerra de dossiês aí, né? O Abel não foi o primeiro a falar do sistema. Sim. Aí o Botafogo, fala agora do sistema. Foi o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que falou, né? Então, e aí justamente contra o Botafogo se sente prejudicado contra o Palmeiras. É um chumbo trocado que não leva a lugar nenhum. Falar de mudança de arbitragem Ninguém mesmo, fala. mudança estrutural, justiça seja feita, o texto falou. Mas ele falou num tom e num momento tão inadequado que aquilo passou batido. Mas ele falou de profissionalizar a arbitragem. Professor, desculpa te interromper, esse é o lance do Endrick, a que o Bruno Spindle se refere, comparando com o lance do Bruno Henrique, que foi expulso no jogo contra o Santos por causa de um... Bruno Henrique não, do Gerson. Do Gerson. O Gerson foi expulso, o lance envolvendo o Gerson e o Furt, atacante do Santos, que ele vai com o cotovelo, o juiz vai no VAR, é chamado pelo VAR e dá cartão vermelho. E aí o dirigente do Flamengo comparando, dizendo que o Endrick deveria ter sido expulso. E, obviamente, se o Endrick tivesse sido expulso ontem, ele no sábado, ele não enfrentaria o Flamengo no meio de semana. É curioso, o Spindle tem um histórico de ver jogo dos outros, né? Lembra contra o Galo também, que aquele chama jogo lá, de que nem é do time dele. Eu acho que só reforça essa tese de que é barulho para pressionar a arbitragem antes do tempo. Flamengo e Palmeiras já começou, Eugênio, muito antes, nos bastidores. O Palmeiras gosta também de reclamar muito de arbitragem e o Flamengo também está entrando bonito nessa onda, hein? Faz parte do jogo, né? Faz parte da política hoje, essa questão extracampo. Eu não gosto de entrar nessa questão, mas a gente já discutiu aqui os lances do Flamengo com o Santos, que não teve lance ontem para ele reclamar do jogo do Flamengo, ele foi buscar o jogo, o jogo dos outros. Aí olhou o jogo do Palmeiras e tal, não sei o quê, para tentar botar uma pressão na arbitragem. Eu acho que isso aí não acrescenta nada para o futebol brasileiro. Eu acho que o que acrescenta são ações propositivas para melhorar a arbitragem de fato. Não é só ficar apontando o dedo aqui e ali e tal, porque a gente sabe qual é o histórico no futebol brasileiro, que é aquele, se me beneficiar, tá bom, tá ótimo. Se for contra mim, eu reclamo. Os clubes também tinham que fazer uma cartilha para os seus jogadores também, né? Para ajudarem um pouquinho no contexto do jogo. Porque às vezes o jogador toma uma entrada e bate na costela, ele põe a mão na cara. E goleiro, Isso então? é o que mais acontece. Aí o pessoal que fica enrolando, cai no campo, fica lá e olha. O próprio jogo do Botafogo tem, né? Uma falta ali no meio de campo que o jogador levanta e faz... Uma piscadinha. Então, assim, o próprio jogador... A clássica do Devinho, né? O Devinho que cai, tá doendo aí, dá uma piscadinha assim pro banco. Lembra desse jogo? Tá tudo bem. Tá tudo bem, vou só ganhar um tempo aqui. Devinho sofreu falta até do árbitro na final da Libertadores. Eu entendo que tem uma questão de malandragem ali, de tentar minar o jogo e tal, tudo mais. Mas os jogadores também não têm facilitado muito. A arbitragem é, de fato, horrorosa.
Mas tem que ter uma cartilha também, é o que vocês falaram, né? De os clubes entenderem que também precisam fazer parte para essa melhoria da arbitragem do futebol Mas brasileiro. os clubes trabalham ao contrário. Ao contrário, você vê dirigentes plantando para colher depois em cima de pressão em arbitragem. E eu concordo com o Eugênio, isso não ajuda em nada o futebol brasileiro. Mas o pior é que muitas vezes funciona. Fala, minha nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Mengão, com recortes que eu passei para vocês aí do F360, né, as últimas notícias aí, inclusive a entrevista com o Tite, né, ainda sobre o pós-jogo com a vitória sobre o Fortaleza, né, e agora a gente já fica nos preparativos para o jogo de amanhã, que será contra o Palmeiras, aí um confronto direto, né, pela briga ali na classificação para Libertadores e até um possível título. Palmeiras que está aí na segunda colocação com 5 jogos, 5 vitórias seguidas, e o Flamengo aí vem tentando manter uma sequência melhor aí na liderança aí do técnico Tite. É isso então, galera, o jogo vai ser no Maracanã às 9h30, a gente fica aqui na torcida, na expectativa para mais esses 3 pontos e vamos para lá com a torcida em peso, chegando junto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve lá, ative o sininho também e dê seu like, que é muito importante pra gente estar passando vídeos de qualidade pra vocês. Valeu, minha nação, tamo junto!